Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo. Eu, Amanda de Oliveira e Evanira Aguiar. E hoje é comemorado o Dia Nacional da Saúde e da Nutrição. Olá, sejam bem-vindos. O nosso programa, você já sabe, vai ao ar de segunda a sexta às 8 da noite, logo após a Cadeira Cativa, com a apresentação do Luiz Carlos Reck, aqui na UBTV. Sexta-feira é dia de papo imobiliário e o tema é o profissional do mercado imobiliário. Segundo dados da Abra Inc., que é a Associação de Incorporadoras, de janeiro a outubro de 2022, o número de novos imóveis comercializados no Brasil aumentou 11,9% em relação a 2021. Estamos recebendo o presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul, o Sindimóveis RS, e corretor de imóveis há 48 anos, Armando Pinto Fontoura. Muito boa noite e obrigado pela presença no Papo Certo de hoje. Obrigado pelo convite. Estamos aqui, vamos somar um pouco nesses minutos aí, tá? Dizer o que é o sindicato, o que é o corretor profissional de imóveis. Isso mesmo. Então vamos lá, Armando, para o nosso Papo Imobiliário de hoje. E você aí de casa pode participar do nosso programa, enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, 51 30 29 80 80, que o nosso convidado vai responder aqui no programa. Fique aí em 30 segundinhos, estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook e vocês podem compartilhar o programa através dessas redes sociais. Armando, então, para começar a nossa conversa de hoje, o que é o Sindimóveis RS e como ele atua? Sindimóveis é um sindicato dos corretores de imóveis do estado do Rio Grande do Sul. Ele atua na defesa e na ajuda do corretor de imóveis. O Sindimóveis é dos corretores de imóveis, tá? Tem o Secov, que é das imobiliárias, e nós somos do corretor profissional. Certo. E como é a atuação do Sindimóveis? O que ele faz, desenvolve? Tu comentavas que tem, inclusive, projetos de lei. O próprio Conselho foi uma iniciativa há quase 80 anos do Sindimóveis. O sindicato hoje está fazendo, exatamente no dia de hoje, 78 anos. Parabéns. Tá? Nossa. Na verdade, uma associação que se precedeu um ano antes, em 44, que é a associação, e depois criaram o sindicato, em 45, 31 de março de 45. Tá? O sindicato dos corretores de imóveis junta os corretores de imóveis, tá? E foi andando. E em 1978, nós tínhamos uma lei 4116 que ela caiu e ela foi revogada porque o curso de corretor de imóveis não tinha uma especialização, não tinha um curso técnico. Então acabou caindo. E em 77, o presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis, Edmundo Xavier, vive até hoje, nosso amigo, mora ali perto do Parcão ali, tá?
junto com seus colegas lá e os advogados lá, criaram a Lei 6.530, que depois para ser chamada a Lei do Corretor de Imóveis, Lei 6.530. Tá? Então, nosso sindicato aqui do Estado foi o mentor da criação do Conselho de Corretores. Veja só, o sindicato tem 78, como eu falei agora, e o Conselho tem 61. Olha a diferença, né? Tá? E eu quero falar também, deixar bem claro para os colegas, corretores de imóveis que estão assistindo, para nossas pessoas aí, que a lei dos corretores de imóveis, tá? É a coisa mais importante do profissional, é a sua lei. E dentro da lei nossa, tem a coisa mais importante para o corretor de imóveis, que é a nossa tabela de honorários. Beleza, temos uma pergunta específica sobre isso. Vamos chegar nesse ponto aí, porque essa tabela de honorários é um assunto que eu já recebi aqui comentários que as pessoas realmente querem saber. Um pouquinho antes disso, Armando, eu quero te perguntar, quais são exatamente as atribuições do corretor de imóveis? Porque, assim, corretor de imóveis não é motorista, não é arquiteto, não é paisagista. Qual é exatamente a função, então, do corretor? Amanda, até parece que a gente conversou antes, não, na verdade não conversamos. Mas eu digo assim, o corretor de imóveis, até eu digo por experiência própria, né, dos meus 48 anos de corretagem, o corretor é um misto de várias profissões. O corretor é advogado, tem que ler o contrato, tem que saber ler o contrato, tem que saber discutir um contrato. O corretor, ele é arquiteto. Ele tem que olhar uma planta e decorar para o cliente, ajudar, faz assim, faz assado. O corretor é um engenheiro, que também ajuda numa sugestão de qualquer coisa ali, mudar uma parede e tudo mais. O corretor, ele é um padre, porque ele escuta o cliente. Está sempre escutando. Quanto mais ele escutar, mais informação ele tem. Lá nos meus idos de jovem lá, eu praticava judô, mesmo por todo esse meu tamanho aqui, que não é grande, para quem não está vendo, não é grande, tá? Mas a gente usar a força do adversário para não derrubar ele. Quanto mais informação nós tiver do cliente, mais a gente vai conseguir atendê-lo e realizar o negócio. Realmente entendeu? Faz todo sentido. Tá? Então é o conhecimento que a gente tem que ter, entendeu? Ele tem que ser o padre, como eu falei, tem que ser o advogado, tem que ser o engenheiro, tem que ser um psicólogo. Então, o casal está discutindo que é isso, que é aquilo, e a gente tem que, de uma maneira muito sutil, dizer que é esse ou aquele outro imóvel. Usar todos esses argumentos e atribuições na intermediação de compra, venda e locação de imóveis. Também locação de imóveis. Então, a compra, venda, locação de imóveis, que é a atividade, necessita de todo esse aparato, todo esse conhecimento e estudo, preparo, experiência, não é mesmo? É verdade. Mas, às vezes, aí acaba acontecendo do caso do corretor de imóveis trazer essas outras atribuições todas juntas que tu citaste agora há pouco. Acaba vindo junto, né? Mas, realmente, é a compra, a venda... Compra e venda de imóveis. Locação, de imóveis, né? locação de imóveis, Locação né? de imóveis. Essa realmente é a atribuição do corretor. Essa é a atribuição. Não, nós temos ainda uma outra atribuição que vem agora no ano 2000, se eu não me engano, foi criado o curso de avaliação de imóvel. E esse curso de avaliação, nós temos nosso sindicato aqui. Esse curso de avaliação, nós certificamos o profissional, ele vai ser inscrito no CNAE, e ele vai lá num juiz, vai no setor da justiça aí, e se candidata a fazer avaliação. Então amanhã, uma perícia, o juiz precisa de uma perícia, vai indicar um profissional que está ali. Mais motivado. Se eu não me engano, é essa mesma pergunta que tu ia fazer agora, Evander, sobre os outros profissionais, não é? É mais ou menos. Além dos corretores, quais outros profissionais que são associados ao Sindimóveis RS? Não, ao sindicato dos corretores é somente corretor de imóveis. Somente corretor? Somente corretor de imóveis. E o avaliador, mas o avaliador é um corretor. O avaliador, obrigatoriamente, ele é um corretor. Ele é um corretor, então não é uma outra profissão. Não é outra pessoa. É o avaliador, perito, corretor. Algo mais dentro da categoria ali. Porque ele vai buscar um bom dinheiro também, né? Fazendo uma avaliação para um juiz, para uma causa trabalhista, uma causa cível ali, que bota um imóvel como garantia, o corretor vai lá e vai fazer a avaliação. Então, perito judicial, avaliador. Desculpe. Então, para ser avaliador, tem que fazer esses cursos. Tem que ser corretor de imóveis, fazer esse curso para estar registrado. registrado. Esse curso tem dentro do sindicato? Dentro do nosso sindicato.
E como que funciona para fazer o curso, Armando? Ele é corretor de imóveis. Nós temos sempre aberto os cursos. Quando nós tivermos um número X de candidatos, a gente faz o curso. E ele é de duração de quanto tempo? É 3 dias. Um curso rápido, mas do dia um todo, curso 3 dias. rápido. É um curso rápido, 3 dias. Tá? Realmente Aí, bem mais uma interessante. oportunidade para os corretores É. né, serem avaliadores peritos judiciais também. Até porque depois a gente vai querer saber, através do Armando, quais são, então, as atribuições dos avaliadores. Mas continuando mais um pouquinho por aqui, e o número de corretores de imóveis no nosso estado, ele tem aumentado anos após ano? Claro, tivemos a pandemia, como foi durante esse período? Também, né? Amanda, só para ter uma ideia, nós temos hoje no estado algo em torno de 35 mil corretores registrados. Atuantes, tá? Registrado atuante, tá? No país, nós temos mais de 600 mil corretores no país todinho aí. É uma classe muito importante, Nossa. realmente, de profissionais. Tá? Muita gente, tá? Uhum. Armando, fale para nós como foi definido esse percentual que todo mundo sabe de 6% de comissão do corretor. O profissional pode cobrar mais ou menos? Esse pessoal de 6%, isso é uma coisa regional, tá? Regional. Tá? No nosso estado, nós cobramos 6%. Alguns estados cobram 5%. Sim. Tá? Nós cobramos 6%. Então não é definido em lei. Não, o percentual não é definido em lei, é o uso e costume. Sim. Uso e costume, tá? Dentro desse percentual, tem um costume de o corretor, há mais tempo, ele ganhava 40% desse valor. Um agenciador, que é aquele corretor que traz o imóvel para imobiliário para ser vendido, tá? Ele recebia em torno de 10%. Com o tempo mudou um pouco isso aí, e a imobiliária ficaria com os outros 50%. Com o tempo mudou. Então, hoje, a maioria das imobiliárias pagam em torno de 33% da comissão, né? Tá? O agenciamento paga em torno de 17%, que dá os 50%. Tá? E os outros 50% é dividido entre uma parte da empresa, uma parte da gerência e coordenação, que às vezes tem coordenação de um prédio, então tem o coordenador daquele prédio ali, então ele ganha também mais um percentual. Mas isso está dentro de um contrato, que hoje é obrigatório, por lei, está dentro da nossa lei 6.530, um contrato de corretor associado. Quando o cara vai trabalhar, o corretor vai trabalhar na imobiliária, ele faz um contrato de corretor associado, tá? E esse contrato ele foi aprovado, está em lei desde 2015, tá? E ali diz que esse contrato, para ter validade, até para evitar algum transtorno amanhã depois, uma briga judicial, trabalhista no meio, ele deve ser registrado no sindicato dos corretores de imóveis, tá? Independente de uma coisa das leis aí também que pode agravar uma situação de... E uma revisão também deste contrato pelo próprio sindicato, né? Para defender ambas as partes. Exatamente. Da hoje um corretor, um dono de uma imobiliária me ligou com um problema... Uma demanda trabalhista. Uma demanda trabalhista. Mas Armando, o que o sindicato faz que não me ajuda? Eu disse, olha, o sindicato é dos corretores de imóveis. Só isso. Não da imobiliária. Não da imobiliária. Aí é o outro. Da imobiliária é o Secov. É o Secov. Tá? E eu, inclusive, fui no Secov para a gente fazer para a gente acelerar esse contrato nas imobiliárias, para que o sindicato que também... nem todos esses 35 mil têm esse contrato. Não, até que não, porque tem muita gente que é autônomo. Quando ele é autônomo, Sim, ele não tem que fazer certo. contrato Só com ser ele próprio. vinculado Né? Só quando ele é vinculado com a imobiliária. Eu trabalho com uma imobiliária. Tem várias imobiliárias em Porto Alegre que são registradas, que registram os contratos no sindicato nosso, e outras, e muitas no interior. Vimos aí algumas atribuições do sindicato, além de propor lei, de registrar os profissionais, cursos de formação e defender interesse. Até agora vimos tudo isso. É isso mesmo. E estamos gostando muito do programa de hoje. Mais aprendizado, não é? Para nós e também público aí de casa. Mas, Armando, eu queria aproveitar e te perguntar, tu que está sempre junto com os corretores, quais são as maiores dificuldades, então, para fechar o negócio? Eu digo assim, em primeiro lugar, é conhecimento, né? A pessoa tem que ter conhecimento de tudo que a área que ele vai trabalhar tem que ter conhecimento. Como eu digo, ele tem que saber ler um contrato, tem que saber discutir, tem que saber defender o interesse ali na hora ali. Aí, mas logo, o pior, a coisa mais dificuldade que ele tem aí é
eu acho que é tirar o sim do cliente. E tem muitos clientes que estão loucos para assinar. A gente que trabalha há 48 anos, a gente teve muita dificuldade. Às vezes o cliente louco para comprar, mas ele tem aquele medo de fazer um negócio, que é um negócio normalmente um negócio grande, para qualquer pessoa compradora. Mesmo para os ricos, comprar um imóvel caro, um imóvel de alto valor também é pesado também. Então, assim, ó, eu dizia assim, numa outra palestra que eu tinha dado assim, pegue a caneta e bote na mão do cliente. O fechamento. Tem que tomar uma atitude naquele momento. A maior dificuldade é o fechamento da É venda. uma super estratégia. Tá? Tu tem que pegar aqui, doutor, o senhor gostou do imóvel? Eu gostei. O senhor tá bom isso aqui? Tá bom? Ele serve? Ele serve. Tudo bem. A condição tá boa, o financiamento que o senhor vai assumir está dentro do seu orçamento, tá tudo bem. Então, toma a caneta, vamos Aqui assinar. a caneta dourada, pode assinar, seja feliz com o seu imóvel e tá tudo Vamos assinar. certo. É isso aí. Herman, tu Tem que falaste, ser uma atitude rápida na hora ali. nos trouxeste vários argumentos, mas fala um pouquinho mais sobre por que contratar um corretor de imóveis. Bom, a coisa mais simples é o seguinte, ó, por que eu contrato um advogado? Porque eu não sei o que... Conhecimento não tenho especializado, conhecimento. né? Então, quando a pessoa procura um corretor para fazer uma compra no imóvel ou uma venda, né? Ele procura alguém que vai lhe ajudar. Então, essa pessoa vai lhe orientar, inclusive sobre o preço. Falamos um minuto atrás da avaliação, sobre o preço, tudo mais, a situação, os contratos, como é que deve ser feito. Tá? Então, tudo isso aí, quer dizer, então tem que ser um profissional que estudou para isso. Não pode ser um rapaz ali da esquina ali, que não sabe nada. Por que tu vai no médico, tu vai no mesmo médico há quanto tempo? Tu vai no dentista há quanto tempo? Porque ele é o cara que te conhece e é um profissional da área. Então, tem que ser conhecedor da matéria. Esse é o fundamental. E não ter medo de dizer as coisas para o cliente. Né? Certa vez, eu atendendo um cliente, que naquele momento eu nem sabia o tamanho do quanto ele era rico, e eu daqui a pouco digo, doutor, mas só tem que comprar esse imóvel, já que o senhor não tem condições de comprar o outro, aí ele tem financiamento. Daí ele, tá, como é que é tanto? Daí eu dei um choque nele, dizer assim, dele, tudo bem, então tá, vou comprar. Bom, para ter ideia, ele foi para comprar uma sala, ele acabou meio prédio, na época, meio prédio na Carlos Gomes. Perfeito. E eu fui levando ele. Muito bem. Tinha condições de compra também, né? Não tem condições de compra, não adianta, né? Certo. Nós falamos um pouquinho antes sobre o número de corretores, mas tu tens para nos passar o número de imobiliárias que tem mais ou menos aqui no nosso estado? Tem em torno de, registrado no nosso estado, em torno de 4.900 imobiliárias. 4.900. É um número bem eu recebo significativo. todos os meses o informativo do Conselho Federal, diz cada estado, pessoas físicas e jurídicas. E deixa eu te perguntar uma coisa. Todas as imobiliárias têm que ter um corretor registrado? É obrigatório? Como funciona em relação a isso? Para ser imobiliária, primeiro tem que ser corretor. Tá? Daí eu sou registrado e eu vou botar a imobiliária, eu sou o responsável técnico, tá? Para poder discutir qualquer coisa. Então eu sou o responsável. Né? Eu vou contratar os corretores, através daquele contrato de corretor associado, e vou fazer e vou trabalhar. Mas tem que ter a pessoa jurídica, ela precede de uma pessoa física. Perfeito. Então, sabemos que parte para ter uma imobiliária, primeiramente, então, ser um corretor de imóveis. É isso aí. Então tá. Agora nós vamos passar para o nosso segundo bloco, um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos com o papo certo. Fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte.
O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, economia, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 30 29 80 80. Lembrando que também estamos ao vivo nos canais digitais NET, Claro, Vivo e Tubarão. Armando, quais são os cursos necessários, então, para ser um corretor e quais cursos o sindicato oferece? O curso para ser corretor é curso técnico de transação imobiliária, tá? Só para vocês terem uma ideia, vou fazer uma pequena volta lá na história lá. Em 77, quando foi feita a Lei 6.530, tá? Para ter essa lei, tinha que ter um curso técnico para dar a razão da lei. Até que a lei anterior foi revogada porque não tinha esse curso técnico. E no início lá, o sindicato pagava o curso, os professores da Escola Técnica da URGS naquela época lá, tá? O curso em técnico, então, para ser corretor, tem que ser o curso técnico de transações imobiliárias, TTI, que chama assim, tá? E hoje, de uns anos para cá, já tem o curso de gestão imobiliária, que já é o curso de terceiro grau. Perfeito. O técnico é o nível médio e o gestão imobiliária é terceiro Nível grau. Superior. Nível superior. Nós tivemos a Paravanir e eu sobre a plataforma digital que foi desenvolvida então pelo sindicato. Tu poderia falar para a gente um pouquinho sobre ela? Tá. Na verdade, nós estamos desenvolvendo uma plataforma, a exemplo de outras que já existem aí, que não vamos dar o nome, né? Tá? Para que o corretor possa anunciar os imóveis na sua plataforma. Vai ser uma plataforma que vai ter direto do corretor de imóveis. O sindicato vai fazer, o corretor não vai pagar nada para anunciar nessa plataforma. O corretor ele vai ter um número X de unidades para ele anunciar de locação ou venda, tá? Que eu não sei qual é o número disso, se é 5, se é 10 ou se é 20, não sei qual é o número, porque a gente tem que ter tudo bem planejado, tá? E quando o corretor quiser anunciar mais, ele vai ter um custo qualquer, mas até um número determinado, ele sendo sócio da entidade, ele não vai pagar nada. Excelente, né? Ótimo Tá? serviço. Mano, diga para nós um pouquinho sobre como é feito, como é realizada a avaliação de um imóvel. Que critérios o corretor utiliza? A avaliação do imóvel, como eu disse, tem um curso, nós temos um curso específico para isso. Um curso de 3 dias lá, dia todo dentro do sindicato, tá? Mas a avaliação do imóvel, a gente vai lá, olha o imóvel, olha o prédio, olha como é que está o estado de conservação, tanto do prédio quanto do imóvel, olha como é que é o bairro, como é que é a região dele aí, e ver também a amostragem do que foi vendido na região. Sim. Eu digo assim, tio, só para ter uma ideia aqui para o espectador ver, assim, tio, o imóvel, ele não vale por si só pelo metro quadrado. O engenheiro, ele faz a avaliação técnica e o corretor faz a avaliação de comercialização, de mercado. Tá? Por exemplo, aqui, ó, faz um prédio num bairro popular da cidade e faz o mesmo prédio na Bela Vista. Ele tem 2 valores. O custo do prédio é o mesmo, se for o mesmo prédio. Agora, num lugar o terreno custa X, no outro lugar vai custar 10 ou 20 vezes aquele X. E é X. o corretor que vai ter esse conhecimento. Corretor, tá. Então, assim, quando eu fui diretor de 2 empresas grandes em Porto Alegre, com lançamentos fora até do país, tá? A gente tem que procurar um imóvel melhor localizado, que ele vai ter mais valor na venda e vai vender com mais rapidez. Tá entendendo? Vai vender muito mais rápido. Temos 3 minutinhos, temos que rápido, ir um pouquinho adiante. Nós tivemos aqui alguns casos recentemente sobre falsos profissionais do setor imobiliário. Queria que deixasse aqui umas dicas aí para o pessoal de casa que está procurando o profissional, que está ofertando ou procurando mesmo comprar um imóvel. Quais as dicas de segurança para se proteger desses falsos profissionais? Temos aí 2 minutinhos. Tá. Bom, eu digo assim, ela tem que ir numa pessoa que ela já conhece, alguém da família conhece um corretor, devidamente registrado no conselho. Pode pedir a carteirinha, o registro? Todo corretor tem uma carteira, que tem um número ali. Se ele só não conferir aquilo ali, ele pode ligar para o conselho, pode ligar para o sindicato. Tá? Vai dizer assim, corretor Armando Pinto Fontoura, 4439.
Pensa, o número de hoje está em 60 e poucos mil, o número de registro, né? Tá entendendo? Tá? Mas ele tem que ter essa segurança. Até está dando no jornal, na TV essa semana aí, aqui, não me lembro, foi aqui em Sapucaia, Canoas, nessa região por aqui, São Leopoldo aí, entrou uns falsos corretores num prédio e assaltaram o prédio. Então, a dica também para os Tá porteiros, zeladores, que tem que pedir a credencial desse corretor, não é só mostrar o cartãozinho, porque o cartão qualquer não faz. Não pode deixar a pessoa entrar à vontade no prédio. Temos mais um minutinho. Tudo bem. A imobiliária é obrigada a ter corretor de imóvel? Ela tem que ter quem vai vender. Por ser imobiliária, ela já tem um corretor, que é o dono, pelo menos, né? Mas se tivesse o caso, o dono tivesse falecido, tem que ter alguém para ser um corretor, Alguém então. tem que assumir a responsabilidade técnica. Essa imobiliária, ela vai ter que colocar algum responsável técnico, que é um corretor. Sempre tem que ter, então. Sempre tem que ter um corretor. Vou aproveitar e ler rapidinho, então, aqui uma interação que chegou do final 0863. Boa noite, eu me chamo Henrique e é a primeira vez que eu estou assistindo o programa e estou gostando muito. Parabéns, um abraço, então, para o convidado, o seu Armando. Terminou, gente. Passou bem rapidinho. Dava para fazer mais 2 ou 3 programas aqui só falando sobre isso. Tu não sabe o que eu tinha para falar aqui. Eu comentei contigo até que mas tem. Vai voltar aqui. Era tanta coisa, mas infelizmente acabou o nosso programa. Muito obrigada pela tua presença aqui, então. Mas que prazer estar aqui. Faltou uma palavra que eu deixei como sócio. Seja sócio. Seja sócio. É isso aí. Então, o segundo a mais para falar que a gente acaba passando e não. Eu agradeço a você de casa por ter nos assistido. Desejo um bom final de semana e lembro que 7h30 da manhã, segunda, estaremos aqui. E também na segunda-feira, às 20 horas, então ao vivo, novamente aqui na nossa bancada, papocerto.com.br, lá no Instagram. Estaremos na segunda-feira, então, falando sobre direito do trabalho. Esperamos todos vocês. Um bom final de semana a todos.